Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marco Antônio e hoje nós vamos ver o que? Vamos ver função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim. Função polinomial do primeiro grau é toda função que se apresenta da forma f de x é igual a x mais b. A e b são números reais e esse a vai ser diferente de zero. Quando acontece do a igual a zero, temos que 0 vezes x vai ser 0. Vai sobrar somente quem? Vai sobrar somente o b. F de x igual a b. Essa função vai ser chamada o quê? Função constante. Ou seja, ela é uma função constante quando esse a é igual a quem? A zero. Se o a for igual a zero, sobra somente o b, no chamado o quê? Chamado de coeficiente linear, e essa função passa a ser chamada de função constante. Os números a e b são o quê? São os coeficientes. Esse a, o número que vem agarrado com x, é o coeficiente angular, e o b é chamado coeficiente linear. Então, nós temos aqui, ó, se esse a, não é isso? Se o a for positivo, essa função ela é crescente. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho lá f de x é igual a 2x menos 1. Lembrando que o a é o que vem agarrado com x. No caso, esse a é igual a 2. Ele é um número positivo. Então, minha função ela é uma função crescente. Se o a for negativo, a função é decrescente. Ó, vou pegar um exemplo aqui. F é igual a menos x mais 3. No caso aqui, o a ele é menos 1. O a é negativo. Então, é uma função decrescente. O número b, ele é chamado o quê? Coeficiente linear. É justamente o quê? Quando você traça a reta, que é o grafo da função do primeiro grau, vai o quê? Vai cortar, vai interceptar o eixo y justamente no ponto B, ou seja, no coeficiente o quê? No coeficiente linear. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Nós temos dois exemplos. Quando o a é maior que zero, no caso a função é uma função crescente. E vou ter uma reta, ó, essa reta aqui, que é o gráfico da função da função polinomial do primeiro grau, vai ser uma reta ascendente voltada para a direita. E onde ela intercepta o eixo y é justamente no ponto B, ou seja, no coeficiente linear. A positivo, função crescente, e o quê? Justamente vai interceptar o eixo y no ponto B. Quando o a é negativo, é uma reta voltada para a esquerda, é uma reta descendente. E vai interceptar o eixo y justamente no ponto B, chamado o quê? No coeficiente linear. Essa função é uma função decrescente. Tranquilo até aí, pessoal? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau. O que é estudar o sinal da função da função do primeiro grau, né? Função afim ao polinomial do primeiro grau. É você o quê? Determinar para quais valores de x. Nós já vimos o quê? Em vídeos anteriores que x é o domínio. A imagem o quê? Y será o quê? Será positiva. Nós também sabemos que a função pode ser o quê? Representada assim, ó. F de x igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Né? F de x e y quer dizer a mesma coisa. Significa, tá? Então o quê? Vamos ver um exemplo prático para a gente entender o que é fazer o estudo do sinal. Né? Então, repetindo, para a gente fazer o que é fazer o estudo do sinal? É achar para quais valores de x a minha imagem, né, o valor de y é o quê? Positivo ou o quê? Negativo, ou até o quê? Até igual a zero. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos ver um exemplo prático aqui. Suponhamos que uma pessoa vai começar o quê? A vender sacolés. Ela investiu R$200 entre material e frutas e vai vender cada sacolé a R$2. Tranquilo? Então, o que vamos pensar agora? Isso, o que nós entendemos aí, né? Vamos pensar no lucro. O que vem a ser o lucro? Nós sabemos que o lucro vai ser o quê? A venda
menos o custo. Né? Então, vamos supor, caramba, se ela gastou R$200 e vendeu 500, qual vai ser o lucro? O lucro vai ser 500, o que ela vendeu, menos o custo, no caso o quê? 200 que ela gastou. Então, vai ficar o quê? No caso, vai ser 300. Então, vamos dizer, ela vai vender a R$2, então a venda vai ser 2x. Onde 2 é o preço e o x é o quê? É o número de o quê? De unidade vendida, ou o número de sacolés vendida. E o custo, nós já sabemos, o custo de R$200. Então, tá lá. Então, o lucro vai ser a venda, no caso do quê? 2x. Professor, mas por que 2x? X é o número que de unidade vendida, o número de sacolés vendido. Se ela vendeu um sacolé, 2 vezes 1, 2. Se ela vendeu 2 sacolés, 2 vezes 2, 4. Se ela vendeu 5 sacolés, 2 vezes 5, ela é o quê? 10. Né? Então, esse X aqui é o quê? É o número de sacolés vendidos. E o custo vai ser o quê? O custo vai ser, foi 200, não é isso? Então, o lucro vai ser a quantidade total que ela vendeu, menos o custo, que é o que é? 200. Então, essa aqui é o que? É a função que representa o lucro. Então, vamos nós pensar, ó, não é isso? Quando eu digo que o lucro é zero, o que eu estou falando? Que ela não teve nem prejuízo e também não teve o quê? Não teve o lucro. Então, quando eu pego essa minha função e igualo a zero, 2x menos 200, quando eu igualo a zero, eu estou dizendo o quê? Que o lucro é zero. Eu não tive lucro, mas também não tive o quê? Prejuízo. Aí eu quero saber, o que eu quero saber? O que é fazer o estudo do sinal? Na prática, a gente acha o quê? Quantos picolés, quantos sacolés ela vai ter que vender para saber o quê? Para começar o quê? A ter lucro. Então, se eu perguntar assim, quantas unidades, né? Qual o número mínimo de unidades vendidas para que ela tenha lucro, para que ela comece a ter lucro? Quando é igual a zero, eu estou achando que a raiz da equação. Então, para a gente achar a raiz de uma função, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar a zero. Qualquer função, determine a raiz da função tal. Qual é o primeiro passo? Igualar essa função a zero. Aí vamos achar o valor de quem? De x. Esse x é justamente quem? A raiz da minha função. No caso aqui, vamos nós. Vou resolver essa equação, igualei a zero, peguei essa equação, vai ficar 2x é igual a 200. É negativo, vem para cá o quê? Vem para cá positivo. X é igual a 200 dividido por quem? Dividido por 2. E nós vamos ver o quê? Que x é igual a 100. Então, se ela vender 100 unidades, qual vai ser o lucro? Zero. Ela não vai ter nem prejuízo e também não vai ter o quê? Lucro. Agora, se eu perguntasse assim, ó, qual o número de unidades mínimas a serem vendidas para que ela tenha lucro? Então, ó, se 100 ela não tem nem lucro e nem prejuízo, quando ela vende o quê? Quando ela vender mais um. Se ela vender 101 unidades, ela começa o quê? A ter lucro. Então, o número de unidades que mínimo a serem vendidas para que comece a ter lucro vai ser 101 o quê? Unidades. Vamos ver agora então isso, ó. Vamos ver alguns casos de raízes. Tá lá, determine as raízes das seguintes funções, ou das funções abaixo, não é isso? Já falei o quê? Quando eu quero achar o que é a raiz, eu quero achar o valor de quem? De x. E para achar a raiz dessa função, vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Olha que moleza. 5x mais 20 igual a zero. Ou seja, no lugar do y, vou igualar quanto? Vou igualar a zero. E vou achar o quê? A raiz. Raiz é justamente o quê? Onde o gráfico corta o eixo x. Então, o que? Relembrando, quando corta o eixo y, é no ponto B, no coeficiente o quê? Linear. E quando a reta corta o eixo x, esse valor de x é o que? Chamado raiz da função. E como é que eu faço para achar a raiz de uma função? Vou pegar a minha função e vou sempre igualar quem? Igualar a zero. E eu vou resolver agora essa equaçãozinha aqui. É mais 20, menos, vai para lá o quê? Menos 20. Não, é 5x igual a menos 20. Esse 5 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar x é igual a menos 20 dividido por 5. Isso implica que x é igual a menos 4.
Então, a raiz dessa função é igual a menos 4. Realmente, ó, se eu colocar no lugar do x, colocar menos 4, vai ficar 5 vezes menos 4, menos 20. Menos 20 mais 20 vai dar o quê? Vai dar 0. Então, repetindo, para achar a raiz de qualquer função, você iguala a 0. Vamos ver um outro exemplo aqui? Vamos ver esse exemplo agora aqui, ó. F de x é igual a 3x menos 12. Para achar a raiz de uma função, basta fazer o quê? Basta eu fazer igualar, ou seja, igualar essa função a 0. 3x menos 12 igual a 0. No lugar de f de x, o y vai entrar quem? Vai entrar 0. Então, vai ficar 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3. Logo, a raiz dessa função vai ser 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. X igual a 4. Se eu for traçar o gráfico dessa função, eu vou verificar o quê? Que ela vai cortar o meu eixo y em que ponto? No ponto o quê? No ponto menos 12. E ela vai cortar o eixo x na raiz. Qual é a raiz? A raiz vai ser 4. A raiz vai ser, não, a raiz é 4, não é isso? No caso, a raiz é 4. Vai cortar o meu eixo x no quê? No ponto 4, na raiz. E o meu eixo no quê? No ponto menos 12. No primeiro exemplo nós vimos, ela vai cortar o eixo x aonde? No ponto menos 4. E vai cortar o eixo y no ponto o quê? No ponto 20. No coeficiente o quê? Linear. Essa aqui, o coeficiente linear é 5, é uma função crescente. Aqui o coeficiente angular também o coeficiente angular é 3. Também é uma função o quê? Uma função crescente. Então, pessoal, dá um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para receber novos vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo.